Olá pessoal, normalmente eu não sou de me posicionar nesses assuntos, mas a prova do Enem, a primeira prova em particular desse ano, me deixou um pouco indignado. Uma prova totalmente ideológica, apesar de a gente estar falando da primeira parte, e eu vou citar aqui as questões da ordem do caderno amarelo, que fala dessa primeira prova de linguagem, códigos e suas tecnologias. Nós vemos textos completamente de um viés progressista, de um viés esquerda, de PT, de PSOL. E eu não quero colocar aqui a razão de esses partidos e suas ideias estarem corretas ou não. Seja você de esquerda, seja você de direita, você tem todo o direito na democracia de acreditar no que você quiser, mas eu quero questionar aqui o absurdo de uma prova do Enem, uma prova que não deve ser partidária, que não deve ser ideológica, formar os alunos debaixo de uma consciência progressista, debaixo de uma consciência de esquerda. A nossa nação está no ranking 59 do PISA, que é o maior exame hoje de educação no mundo. A nossa nação, em matemática, em ciências, ficou entre os 10 piores países do mundo. E aqui a gente vai ver a razão, ou algumas razões, de a nossa educação estar assim tão ruim. Eu vou começar para quem escolheu a prova de inglês. E aí eu vou começar com a primeira questão aqui, e eu estou com a prova do meu lado, só para não deixar passar ou não falar literalmente como está. A gente já vê o viés de esquerda nessa prova, porque a questão 2, na verdade, ela começa a falar sobre os homeless, sobre os desabrigados em São Francisco. Fala de uma forma altruísta sobre pessoas que ajudaram os desabrigados, nada contra isso, mas ela exalta essa política da cidade. Eu estive em São Francisco esse ano e eu vi como a cidade está completamente depredada. Por ela ser uma cidade refúgio, todos os desabrigados estão indo para aquela cidade. Você não pode mais andar em São Francisco à noite, porque os desabrigados que estão embriagados, que estão cheirando cocaína, eles vão gritar com você, vão jogar vidro em você. É uma situação completamente caótica e, de uma forma não coincidente, a questão aqui da prova, ela aborda a Califórnia. A Califórnia é o principal reduto de esquerda dos Estados Unidos. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, eu vou pular aqui para a questão 4, de inglês. E ela diz assim, vou traduzir o texto, não escreva em inglês, eles dizem. Inglês não é a nossa língua nativa. A linguagem que eu falo se torna minha, suas distorções. It's queerness. Está falando sobre a linguagem queer. Está falando sobre aquele queer mesmo, do Museu Queer. E queer quer dizer estranho, esquisito. Está fazendo mais uma exaltação a toda essa questão de gênero, a toda essa questão de desvio da normalidade cultural da nossa nação. Mas vamos continuar aqui e eu quero pegar agora as questões que estão de português mesmo. Eu não vou citar todas, porque senão essa live vai tender para o infinito, tem muita coisa aqui. Mas antes de falar das questões em si, essa prova, esse caderno, e eu vou falar do caderno amarelo, é a prova de linguagens e tecnologias. Não é uma prova de ciências sociais, mas todos os textos que a gente está vendo aqui têm viés social. Estão de alguma forma deixando uma mensagem e deixando uma mensagem progressista, deixando uma mensagem marxista de luta de classes sociais. Não é essa a proposta do Enem, ele não deveria estar escrevendo isso, ele está doutrinando os alunos que estão fazendo essa prova. Se a gente for ver aqui algumas questões, a gente vai ver, por exemplo, a questão 9, que vai falar sobre o termos, se você perceber, com o vocabulário da esquerda, como imaginário racista, ou estética racista, e na verdade a gente vai ter uma meia dúzia aí de questões falando sobre a militância negra durante essa prova do Enem. Não tenho nada contra os negros, absolutamente, mas eles colocam um texto numa conotação marxista, numa conotação de marxismo cultural, de luta de classes de negros com brancos. E aqui na questão 9, como eu disse, a gente trata um pouquinho disso. A gente tem um texto aqui mais para frente de Guimarães Rosa. É um único texto de literatura que cita um autor clássico, cita um autor que realmente vale a pena ser citado. A gente não tem nessa prova de literatura, eu lembro que
quando eu passei, e eu estou falando não apenas como pastor, mas eu fui terceiro colocado em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, num concurso com 57 mil candidatos, e eu lembro que eu estudava e conhecia Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, mas eu nunca ouvi falar dos autores que a gente vai estar vendo, que a gente vai estar analisando um pouquinho aqui. Vamos lá, a gente vai seguir um pouquinho aqui na questão 18, vou pular um pouquinho aqui para a questão 18, e a gente já vai vendo a ideologia sendo demonstrada aqui na prova do Enem. Deixa eu ler para você um pouquinho do texto. Questão 18. A trajetória de Liesel Memminger, acredito que o nome dela deve ser assim, é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. E aí ela fala mais na frente, traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo. Que interessante, está falando sobre a perseguição aos comunistas. Mas não fala em nenhum momento dessa prova que o comunismo matou e perseguiu mais de 100 milhões de pessoas. Olha um pouquinho o comunismo de Mao Tse Tung, olha um pouquinho o comunismo da União Socialista Soviética, ou RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Muita gente perseguida, mas o enfoque do Enem aqui é o comunista perseguido pelo nazismo. E aí a gente já vê aquele termo, né? Parece até aquela coisa de nazista, fascista, só faltou botar a hashtag ele não aqui nessa questão. Mas vamos continuar aqui. A gente está lendo aqui o Enem, e aí a gente está na questão 19. Questão 19 vai ser sobre o feminismo. Olha que coisa importante, para você entrar numa faculdade, para você ser um bom profissional, o que você tem que saber agora é sobre o feminismo moderno. Eu não estou falando sobre o feminismo de direitos iguais, estou falando sobre aquele feminismo completamente absurdo de Simone de Beauvoir e daqueles outros autores que são contrários não apenas ao cristianismo, mas ao bom senso também. Então a gente vem aqui, questão 19. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. E aí está falando de preconceito com as mulheres no esporte. E aí ele usa, encontrando base em argumentos supostamente científicos. Deixa eu falar para você aqui como médico. Os argumentos supostamente científicos da diferença de homem para mulher, supostamente científico, está comprovado que o homem tem mais hemácias circulando no seu sangue do que as mulheres, numericamente falando, dá mais oxigenação para os músculos, dá mais força física. Isso não é supostamente científico, isso é dado da biologia. Supostamente científico, o homem tem mais massa muscular do que a mulher. Supostamente científico, a mulher tem um nível de testosterona normal entre 10 a 40, 50, o homem tem entre 200 a 500 mais ou menos. Isso não é supostamente científico, existe uma diferença de gênero biológica e ela é natural. Aí a gente vai aqui para a questão 23. Essa aqui eu vou ler para você perceber o absurdo da ideologia que a gente tem aqui. Questão 23, também sobre feminismo. No tradicional concurso de Miss, muito importante para a gente, para os estudantes dos dias de hoje, as candidatas apresentam dados de feminicídio, olha outra palavra do vocabulário da esquerda, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru de 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país, no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Na verdade, é o tom político do Enem que está marcando a prova desde o começo, e não o tom político desse concurso, a Miss. Mas aí ele vai falando mais à frente, uma ideia de violência contra a mulher, mas não é só isso que o texto está falando, não. Ele fala sobre violência à mulher, mas num contexto da perspectiva progressista, da perspectiva de esquerda. Mais uma vez, quem é de esquerda, você tem direito na democracia de acreditar na linhagem ideológica que você quiser, mas a gente não pode colocar a esquerda no Enem. O Enem deve ser neutro politicamente. Mas vamos continuar aqui. Questão 26. A questão 26, ela dá aquele tom político mais uma vez, e o texto é:
O Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. Não conheço a Angélica Freitas e passei nas melhores universidades da minha região quando eu me formei em medicina, quando eu estudei também ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco. Mas hoje em dia o pessoal tem que estudar a Angélica Freitas, uma autora de esquerda. E aí o texto começa a falar aqui, vamos ler um trechinho do texto, sobre a mulher de vermelho. Quem é essa mulher de vermelho? Interessante que, curiosamente, eles falam sobre a cor vermelho. Parece só um trocadilho de palavras, mas elas não estão ali à toa. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. E aí ela vai falar um pouquinho sobre essa questão de, mais uma vez, pautas feministas e pautas de esquerda. Vamos continuar aqui. Questão 30, essa aqui eu tenho que ler o texto para você também. Eu sei, a gente está se estendendo mesmo nessa live, mas vai ser importante você perceber o tom ideológico que o Enem sempre teve, mas agora está num nível absurdo. Questão 30, vou ler aqui para você. Parece uma postagem de Facebook de alguém que está revoltado contra o governo do presidente que foi eleito agora, mas não é, é um texto do Enem. Vamos lá. A Casa de Vidro. Houve protestos. A mensagem subliminar é: proteste, seja resistência. Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajaram pelo mundo exibindo a sua alegre habilidade. Ou seja, havia um tempo de alegria, de paz. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feitos de noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente, havia quem dissesse. Olha, está havendo uma perseguição. Houve protestos. Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. Tem que falar um pouquinho sobre a frente agropecuária, tem que criticar o ruralismo. E aí diz, o dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora o dinheiro que sobrasse. Ou seja, o que é que aconteceu com esse dinheiro que sobrou? Quem é que está enriquecendo? Né? Essa burguesia está enriquecendo. Houve protestos, ele diz. Diminuíram os salários, infelizmente aumentou o número de assaltos. É uma justificativa, né? Aumentou o número de assaltos porque diminuíram os salários. E aí ele diz, porque precisamos combater a inflação. E como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles se tornam altamente inflacionários, de modo que houve protestos, proibiram os protestos e no lugar dos protestos nasceu o ódio. Meu Deus, o ódio nasceu de novo, o ódio está nascendo no Brasil. Então surgiu a Casa de Vidro para acabar com aquele ódio. Publicado em 79, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período, ele não coloca qual é o período, vou dizer para você, é o período do governo militar, né? Ele está fazendo uma crítica ao período do governo militar ou da ditadura militar, como você queira acreditar. Mais uma vez, um autor de esquerda, Ângelo. Esse autor aparece na Roda Viva, esse autor aparece na Folha de São Paulo. Por acaso, ele está aqui no Enem também. Questão 31. Essa talvez seja a questão mais revoltante para muita gente. Questão 31, eu vou ler o texto aqui para você. Questão 31. Acuenda o Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. E essa daí eu quero dar uma observação pessoal minha. Coreia do Sul e Finlândia, 2 dos países onde a educação é entre as melhores do mundo. A Coreia do Sul e a Finlândia introduziram na educação básica linguagens de programação de computador. Então, as pessoas estão lá aprendendo a programar em Java, que é uma linguagem de programação, porque eles entenderam que não se pode fugir da 4ª revolução industrial, da era digital. Então, as pessoas precisam aprender as linguagens digitais. Aqui não. Aqui a gente não vai aprender a programar. Aqui o Enem está ensinando os adolescentes e os jovens a aprender o dialeto secreto dos travestis. A gente tem alguma coisa contra os travestis? Nada, mas não tem nenhuma utilidade na prova do Enem a gente falar sobre o dialeto secreto dos travestis. O Enem não é uma prova para minorias, o Enem é uma prova para todos, e o Enem deve ser uma prova neutra. Então ele fala aqui sobre esse dialeto secreto dos travestis, eu não vou nem ler o texto todo, só por uma questão de tempo mesmo, mas só abordar esse assunto, você vai ver que não tem nenhuma utilidade para a pessoa que vai entrar em uma faculdade, para a pessoa que vai
pleitear por uma profissão. Não tem absolutamente nenhuma utilidade para a formação de um cidadão a entender o pajubá, o dialeto secreto dos travestis. Questão 32. Mais uma vez, questão 32, a gente tem uma narrativa ideológica. Vou ler o texto para você. Repito, a gente está aqui numa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. A gente não está numa prova de sociologia, mas todos os textos têm um cunho sociológico, progressista, de esquerda. E aí a mensagem da questão 32 é mais ou menos assim: mães e pais, não batam nos seus filhos. Mais uma pauta de esquerda. Vou ler para você. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio da minha mãe. O culpado era o nó. Olha que interessante. Ou seja, está falando mais uma vez que tem uma mãe, eu poderia até usar o termo reacionária, retrógrada, que bateu no filho. E a avó repreendeu a mãe. O que é que isso tem a ver com a questão? Nada, é uma questão de interpretação de texto, mas o recadinho ideológico não poderia deixar de ser dado. Mães, pais, vocês não podem bater nos filhos, porque a gente sabe que existem aqui absurdos, existem pessoas que apanham e realmente elas ficam com marcas, mas a disciplina, ela não é somente bíblica, a disciplina é saudável, a psicologia mostra para a criação de uma criança, para a criação de um adolescente, e essa disciplina pode sim ser, muitas vezes também, física. Então, deixa eu ler mais ou menos aqui algumas outras questões, não vou ler tudo por uma questão de tempo, mas vamos lá para a questão 34. Sem querer ali, querendo, eles colocam um texto, uma poesia, e eu vou ler só um pedacinho aqui da poesia para você. Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Só faltou aquele corinho para o fim da polícia militar, polícia opressora, polícia que bate no povo. Não é? A questão não tem nada a ver com isso, mas ele tem que deixar o recadinho também no texto aqui, tem que deixar aquela crítica também para a política. E aí ele fala sobre a literatura da temática negra, mais uma vez sobre o ativismo negro, sobre essa dialética de luta de classes sociais, essa questão do marxismo cultural, de negros contra brancos, héteros contra a população LGBT, toda essa temática progressista que você pode acreditar nela, é uma questão sua, mas não deveria estar no Enem, não deveria ser relevante para a formação de alguém que está indo para a universidade. Aí vamos lá para a questão 35. A questão 35 tem um recadinho aí subliminar também. Vamos ler aqui. Um dos textos fala sobre body art, arte do corpo. E aí ele diz assim: a body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas. Parece que eu estou lembrando daquela exposição, daquele absurdo que aconteceu em São Paulo, que uma criança ficava tocando um homem nu, que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é arte, beira a pedofilia, mas aqui ele deixa essa defesa para esse tipo de arte. E aí ele diz, põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Quer dizer que aquele pessoal que estava fazendo aquela safadeza lá em São Paulo eram artistas pioneiros, né? O recadinho está deixado aí, e aí a gente tem que ler como estudante essa porcaria para poder fazer uma prova do Enem. Vamos continuar aqui. Vou ler agora a questão 37 para você, na verdade, fazer alguns rápidos comentários sobre ela, porque, para deixar bem claro que a prova é ideológica, a questão trata de ideologia e internet. E aí diz, você não era blogueiro da oposição? E o outro diz, coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y, viu o preço da opinião na internet, tá pela hora da morte. Então ele fala aqui sobre manipulação digital.
dá aquele recadinho de que quem votou em quem a banca que fez a prova do Enem não concorda, foi manipulado, não tinha consciência política, como se todo mundo fosse manipulado. Inclusive o tema da redação foi esse, e durante o texto do Enem a gente tem citações da Carta Capital, que é um texto totalmente de esquerda, mas a gente não tem nenhuma citação de texto de direita. Eu não estou dizendo que o texto de esquerda não pode aparecer numa prova de Enem, mas eu estou dizendo que a prova não pode ser totalmente de esquerda. Cadê os textos liberais? Cadê os textos de direita? Cadê os textos conservadores? Até uma citação de Santo Agostinho fala de um trecho onde ele está questionando a eternidade. Mas não fala que depois esse questionamento era um questionamento maiêutico, era um questionamento retórico, mas na frente ele reitera que ele acredita na eternidade. Mas é melhor deixar só a dúvida no texto e fazer uma crítica ao cristianismo. Então vamos lá, questão 38, aí sim a gente vai para uma outra questão de ativismo LGBT dentro do Enem, e eu vou ler o texto todo para você. Você não está lendo um conto erótico para criança, você não está lendo um texto de uma página de um blog gay, você está lendo uma prova do Enem. Deixa eu ler aqui para você. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e mais tarde para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Olha o vocabulário de esquerda de novo. Delação, opressão, toda essa parafernália de palavras que você já conhece. E aí ele continua dizendo, apertei os olhos e contraí o peito esperando o tiro. Opressão, tiro, ele vai levar um tiro agora de perseguição. Ela vai levar um tiro de perseguição porque ela é lésbica. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Ou seja, Thaís e essa menina, ser lésbica, é natural. A gente está passando essa mensagem para o pessoal que está fazendo a prova. Não tem nada a ver com a questão, é só interpretação de texto, mas tem que soltar um textinho da naturalidade do lesbianismo. Nada contra quem é lésbica, mas não deveria estar no Enem uma prova tratando sobre esse assunto. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relevância com a prova, com a formação acadêmica de alguém. E aí ele continua dizendo, pensei na minha insegurança de contar isso à minha família, pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Aí tem aquela indireta, ou seja, os professores, não é à toa que a gente tem um monte de professor aí ensinando o ativismo LGBT, os professores já sabiam, os professores eram descolados, os professores eram progressistas, os professores eram a resistência, os professores entendem sobre lesbianismo, sobre homossexualismo, mas a minha família não, a família é tradicional, a família é opressora, a família não ia entender, a família ia me perseguir, a família ia me dar um tiro porque eu sou lésbica. E aí ela diz, fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. A sociedade está impedindo, mas elas tocaram as bocas. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. O texto é de uma obra chamada Amora. Essa obra, eu tenho certeza que qualquer pessoa culta na língua portuguesa não conhece muito não. Mas aqui para fazer o Enem você tem que conhecer. É muito relevante para os nossos dias. Amora, vó, a senhora é lésbica? Aí eu pergunto para você, você já leu Grande Sertão Veredas? Está citado aqui no texto até, né, numa das provas. Você já leu Carlos Drummond de Andrade? Não, esses autores aí não são importantes não. Agora, você já leu aquele texto fundamental para a literatura brasileira, que todos os adolescentes e jovens têm que conhecer? Que texto? Vó, a senhora é lésbica? Isso é um absurdo, isso é uma coisa completamente fora de contexto, não tem nenhuma utilidade para a formação de uma pessoa que quer entrar numa universidade. Vamos continuar aqui. Questão 42, vai deixar aquela nota aí de direitos humanos também, né? Falando sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, falando sobre no final da guerra, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana e tal, né? Como se hoje a gente tivesse agora num período que as pessoas vão ser perseguidas e tal. Vamos continuar aqui. Finalmente, eu vou encerrar com a questão 45, porque a questão 45 diz o seguinte: na sociologia e na literatura,
O brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. E aí ele vai falar mais uma vez sobre preconceito, discriminação, homofobia, racismo. Só faltou colocar no texto, eles não passarão. Fascistas não passarão, intolerantes não passarão. Parecia que era um protesto, parecia que era um cartaz de protesto da esquerda progressista, mas não era, era uma questão do Enem. Mais uma vez, a questão não tinha nada a ver com esse tema, era só uma questão de texto, linguagens, códigos e suas tecnologias, mas tem que deixar o recadinho da esquerda. Então, uma prova totalmente ideológica, não vou ler todas as questões aqui, para a gente não se estender demais, mas uma prova totalmente ideológica, a redação tinha um tema totalmente ideológico, e eu fico pensando quem escreveu essa redação estava num dilema mesmo. Imagina você ter uma perspectiva de direita, escrevendo sobre a manipulação digital. Você vai tirar um 0? Porque, na verdade, eu acredito que esse tema de redação era só para afagar o ego dos corretores progressistas de esquerda que tem que engolir que a direita entrou agora no governo, tem que aceitar isso. Você pode ser de esquerda, de direita, eu respeito a opinião de cada um, a opinião política de cada um, mas eu acredito que essa redação é para aqueles professores dizerem, olha, agora você vai ter que defender a manipulação digital. Você vai ter que dizer que tinha muita gente boba, que tinha muita gente intolerante, que tinha muita gente manipulada pela mídia para eleger aquela pessoa que eu não quero citar o nome, né? Então, eu quero finalizar com isso. Vamos aguardar para ver como vai ser a segunda prova do Enem, mas eu quero sim, como pastor, como cidadão e como alguém que passou pelo ambiente acadêmico, como alguém que passou sim pela universidade e muito bem classificado e sem precisar saber sobre essas porcarias aqui, eu quero deixar a minha indignação para os jovens. E eu quero dizer também que eu tenho certeza, eu tenho esperança, na verdade, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma grande esperança que isso aqui vai mudar a partir do ano que vem. Mais uma vez, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode seguir a linha ideológica que você quiser, mas o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, não é o ENEP, o Exame Nacional do Ensino Progressista, é o Exame Nacional do Ensino Médio e ele deve ser apartidário, ele deve ser sem nenhuma ideologia. Até mais, que Deus abençoe você. If you falsify your speech in the service of a proximal goal, you corrupt your soul. And, or I could say more technically that you damage your psyche. Those are very similar ideas. But the evidence for that is crystal clear. You know, because what happens to people who say things they don't believe is they come to believe the things they say. And the reason for that is, we talked a little earlier about the fact that a lot of you is unarticulated, right? And so there are things you know, but you don't know that you know them, and you don't know how to talk about them. And so then what you do is you decide that to reach a proximal goal, like getting a good grade, well, you have to say what the professor wants. So you write out an essay. You know, there's no soul in it, and you feel sick while you're writing it, and you're not interested in it, and you feel small, which are all hints from your being that you shouldn't be doing that, but you do it anyways. And then, at the end, you've got two choices, like, you're either a liar and a coward, or you believe what you wrote. And there's plenty of psychological evidence for this, and what people do is decide that they believe what they wrote, because it's less painful than noting that you're a liar and a coward. And not only that, you've articulated a counter-argument. And so your original conviction remains unarticulated, and the counter-argument is articulated. So you've built yourself your own enemy, and you will pay for that. You pay for that with a diminishment of your character. And your character is what sustains you through life. You don't have, in any fundamental sense, you don't have anything else, because that's the thing that enables you to master the continual onslaught of chaos and uncertainty that you will be faced with for your entire life. You do not pollute your character. You pay for it. And so does everyone else. And if it goes far enough, then everyone else pays horribly for it. And it's the lesson of the 20th century. So don't do that. And if you do that at university, it's like a mortal sin.
It runs absolutely contrary to the spirit of the institution. It is precisely the opposite to, it's the absolute polar opposite to why you're here. Do not do it.